Pessoal, bom dia, que a paz seja com todos vocês e eu espero que esse dia esteja sendo uma bênção para a sua vida, né? E que Deus esteja no comando de tudo aí e você permita que esse controle de Deus venha atuar sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Eu gostaria de pedir a você que já deixasse seu like aí e também comentassem. E você que ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal, vai ser de elevada importância para todos nós. Eu queria fazer uma leitura aqui hoje, de carreirinha de novo, em João capítulo 4, sobre a mulher samaritana e Jesus. Um encontro dessas duas pessoas e o que se desenrolou ao longo desse encontro, ao longo dessa história. É João capítulo 4 a leitura. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então Jesus estava em uma região chamada de Judéia, e resolveu partir para a Galileia com seus discípulos, e uma coisa interessante começou a acontecer. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria, que era a capital, né? E por que era necessário Jesus passar por Samaria? Essa é uma pergunta interessante. Era necessário passar por Samaria. O historiador Flávio Joséfo escreveu uma vez, eu andei lendo, que a distância que eles iam percorrer, né, até a Galileia, saindo por Samaria, indo pelos montes e tal, ia ser muito longa, e passando por dentro de Samaria, eles iam economizar numa viagem aí de 3 dias mais ou menos. E essa economia seria boa, porque ia encurtar o caminho. Só que tinha um grande problema nessa observação aí. Era necessário passar por Samaria, porque Samaria era um povo considerado para os judeus, os outros judeus, porque os judeus de Samaria também eram judeus, né? O povo de Samaria, o povo da Judéia, e de repente passar por Samaria ia ser muito ruim, porque o povo judeu que não era dessa região considerava esse povo de Samaria um povo impuro, um povo abominável, um povo pecador, né? Então eles tinham aquela coisa de não querer se misturar com o povo de Samaria, os judeus. E a Bíblia dá essa ênfase: era necessário passar por Samaria. Era necessário por causa da distância, se a gente for falar em termos geográficos, e era necessário também passar por Samaria, porque Jesus estava com um foco de evangelização, de cumprir uma missão, de salvar alguém em Samaria, de conversar com uma mulher, de trazer essa mulher à consciência de que ela precisava de Deus. Jesus estava disposto a passar por Samaria, exatamente, e falando historicamente por causa da distância, e falando em termos mais espirituais e religiosos, ele queria exatamente salvar uma mulher em Samaria. E porque a Samaria tinha essa contenda toda com os judeus? Os judeus samaritanos não se davam bem com os outros judeus de outras regiões. Por que tinha essa contenda entre esses judeus? Isso tudo começou 900 anos antes de Cristo, quando os filhos de Salomão, Jeroboão e Reboão, os dois entraram em contenda e eles dividiram as tribos de Israel, dividiram o povo judeu em 2 polos, né? Em 2 grupos. E essa divisão causou reinados de Jeroboão e de Roboão.
Jeroboão começou a reinar o reino norte, o reino do norte, né? Isso 900 anos antes de Cristo. O Jeroboão começou a reinar no reino do norte, que é onde ficava a Judéia, a capital era Samaria, e o outro, Roboão, começou a reinar no reino do sul, que a capital era Jerusalém. Então eles entraram em contenda, esse grupo, e se separaram. Primeiro porque uma vez no cativeiro, esse povo de Samaria se rendeu aos deuses, né, aos deuses pagãos, e eles têm inimizade também, os judeus. Conta-se que a inimizade também nasceu porque uma vez no templo de Jerusalém amanheceu com ossos humanos e urina, o templo cheio de ossos humanos e urina. Então os judeus julgaram os samaritanos, dizendo que foram eles que fizeram aquilo. A contenda começa daí. E a contenda mais grave, e o problema mais grave que aconteceu para gerar contenda entre eles, foi 700 anos antes de Cristo, 722, que os samaritanos permitiram, né? Ou melhor, que a Síria invadiu e tomou a Judéia. Nesse tempo, quando eles tomaram a Judéia, abriram portas para a inserção, né, de pessoas pagãs, de grupos pagãos, entrarem em Samaria e se casarem com mulheres judias, mulheres samaritanas. E os outros judeus acharam isso um absurdo, um pecado grave, uma abominação, porque eles não podiam se casar com o povo de outras tribos, né? E teve essa invasão da Síria, e aconteceu tudo isso. O maior problema da Síria e da Babilônia, quando a Babilônia tomava as cidades e tomavam, né, territórios de grupos, a Babilônia tinha costume de levar esse povo cativo para outro lugar. E quando os assírios tomavam as cidades ou os territórios, eles tinham o hábito de permanecer no lugar e contaminar esse lugar, porque eles sabiam que os judeus, né, tinha isso tudo como uma abominação, povo pagão. Então, quando os assírios dominavam, eles tinham intimidade, eles entravam, as mulheres judias, para misturar a raça. Então nascia pessoas mistas, né? Não era judeus e assírios ao mesmo tempo. E também leis da Síria começaram a entrar em Samaria, na Judéia, leis da Síria que eram totalmente abomináveis, e o povo de Samaria, muitos deles se envolveram com os assírios e deixaram essas leis entrarem, e eles também participavam das leis dos assírios. E por essa razão os judeus achavam abominação total se misturar com os assírios, e se separaram completamente e não gostavam dos samaritanos. Os judeus que não eram samaritanos odiavam os judeus samaritanos, não é? E Jesus apareceu no cenário para provocar uma quebra desses paradigmas. Jesus apareceu no cenário para provocar a quebra desses barrismos. Jesus veio para desfazer esse tipo de preconceito que era gravíssimo entre eles, porque a intenção de Cristo era unir esse povo em um corpo só e salvar todos eles, né? Os judeus não aceitavam isso. E por isso nós vamos continuar a leitura aqui. Pois, né, era necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, né? Era isto quase a hora sexta. A hora sexta era 6 horas da manhã, mais ou menos.
estava amanhecendo o dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água ali naquele poço de Jacó. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Incrível, né? A gente tem aqui a água, olha que contraste, a água da vida pedindo água a uma mulher, a uma pessoa. A água da vida pedindo água a quem não podia dar água, mas era água material, a água que saciava apenas a sede física. E de repente, Jesus, para construir um diálogo, né, abrindo uma conversação com essa mulher, para construir esse diálogo, Jesus pediu água àquela mulher. Era extremamente proibido, esse povo do Oriente Médio, não podia uma mulher de forma nenhuma conversar com um homem sozinha, ainda mais esse homem naquela região ali sendo um judeu que não era samaritano. Então a mulher se sentiu até um pouco constrangida quando Jesus começou a conversar com ela. Mas o problema aí é que Cristo queria quebrar o preconceito, queria quebrar todos os barrismos existentes para poder alcançar o coração dessa mulher. Esta é a verdadeira missão da igreja. Este é o verdadeiro evangelismo, né? Quebrar preconceitos e alcançar os corações. E aí Jesus começa a conversação com essa mulher e ela diz assim, porque os seus discípulos, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. De repente Jesus pediu aos discípulos para irem à cidade comprar comida, para não atrapalharem a conversação, o diálogo que ele estava abrindo com aquela mulher, que ele ia abrir com essa mulher. Os discípulos certamente iam achar um escândalo, Jesus conversando com uma samaritana e ainda pedindo água, bebendo água em canecas que os samaritanos tinham, era uma abominação total. E aí, de repente, Jesus pede aos discípulos para irem comprar comida, porque ele não tinha intenção de ficar conversando com aquela mulher e esses discípulos atrapalharem com o preconceito deles. Vocês entendem como é essas coisas, né? E os preconceitos são terríveis e a gente às vezes precisa ficar a sós com pessoas para conversar, porque se ficar com outros religiosos por perto pode atrapalhar o nível da evangelização, pode atrapalhar o impacto daquela conversa e pode atrapalhar o alcance de Deus a essa pessoa. E aí veio uma mulher, né? Jesus pediu de beber para ela e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam e nem se comunicavam com os samaritanos. Olha, mulher, por que sendo tu judeu, né, vem pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela também tinha esse tipo de preconceito, né? E tá estranho essa conversa aqui. Alguém andou dizendo por aí, um pregador aí, andou dizendo, não há necessidade de dizer o nome, de mencionar, porque não estou aqui para contender, mas andou dizendo aí que Jesus, nessa conversação, estava querendo um contato, oferecendo a essa mulher prazeres sensoriais. Prazeres sensoriais. E a água que Jesus estava querendo oferecer para a mulher era o sêmer, né? Uma coisa absurda. Jesus é santo, gente. Jesus é santo, é santidade. Jesus nunca ia ter uma intenção impura conversando com ninguém. Jesus não ia abrir esse tipo de conversação para dar vazão à promiscuidade, à imoralidade. Isso é um absurdo pensar nisso aí. Todo mundo viu na internet isso aí, mas não é disso que estamos falando. E de repente, a mulher retruca, né? Como é que o senhor, sendo judeu, vem pedir água a uma mulher samaritana? Eu não estou entendendo isso aí. E aí Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva, ou água da vida. Se você conhecesse, né, o dom de Deus, se você tivesse realmente intimidade com Deus, você ia saber quem está falando com você
e você ia me pedir água da vida, água para você se revigorar. Porque aquela mulher, com certeza, tinha uma série de traumas, uma série de desilusões, principalmente nas relações conjugais. Ela tinha uma série de problemas gravíssimos, almáticos, tinha grandes bloqueios na alma, e aquela coisa de estar indo todo dia pegar água ali para beber e voltando, e pegar água para lavar as coisas em casa, para tomar banho, essa rotina estava dando a essa mulher um desgaste muito grande, essa rotina, né, essa mesmice. Você vê quando a gente vive em processo de mesmice, acorda, come, dorme, trabalha e perde o sentido da vida, entra em vazio existencial. Você sabe o que é um vazio existencial? É quando as coisas que faziam sentido para nós já não fazem mais sentido nenhum, e a gente perde a vontade de tudo nessa vida. Quem sabe você que está me ouvindo está sem vontade até de viver, não é? Mas Jesus tem a água da vida certa para nos lavar e nos revigorar e saciar nossa sede e nos avivar. Ele tem o poder para isso. A mulher, quando ouviu isso, vê o que ela falou aqui, ó, quando ela ouviu que Jesus disse que tinha, se você pedisse, ele daria água viva. Olha o que ela disse. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é profundo. Onde, pois, tens água viva? Entendeu? Ela colocou uma limitação. Ela colocou uma limitação porque ela não estava entendendo o nível espiritual do diálogo. Então ela colocou uma limitação, um percalço, né? Uma saliência no caminho da manifestação de Deus para a vida dela. Ela disse: olha, o poço é fundo. E de onde é que você não tem, né? O poço é fundo, né? E como é que você vai tirar água aí? Se você não tem como tirar, com o que tirar? Não tem o balde, não tem a vasilha para tirar. Onde, pois, você vai achar essa água viva, né? E aí, colocar empecilhos no caminho da manifestação de Deus para conosco é um erro grave que a gente comete. Colocar atrapalhos, né, percalços no caminho da bênção. Não duvide de Deus. Ele é especialista em profundidade. O poço é fundo. Não queira ensinar a Deus como operar na sua vida. Não queira ensinar a Jesus como vai viabilizar meios para te tirar da situação crítica ou te dar recursos para você se sair dessa. Não queira ensinar a Jesus como fazer as coisas dizendo: o poço é fundo, há dificuldades incríveis nesse caminho, porque Jesus não é homem, Jesus não é humano, Deus não é ser humano, Deus é sobrenatural, é o eterno que vive, né? E Ele sabe como fazer para operar maravilha em nossas vidas. Apenas confie, deixe Ele fazer. Se Ele disse que vai fazer, acredite apenas e deixe Ele realizar. E de repente, Jesus respondeu para ela: qualquer que beber desta água, né? Não, és tu maior do que o nosso pai Jacó? A mulher continuou: que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então Jesus disse: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, quem beber dessa água física aí que você está tirando do poço, vai ter sede de novo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, que produza gozo inefável, que produza prazer, alegria, que produza pulos de gratidão, de felicidade, saltando, pulando, correndo para a vida eterna, da paz, da alegria. E você, como é que está a sua alegria no Espírito Santo? A água é o Espírito Santo que vai entrar e vai renovar e vai fazer com que a gente salte, pule, grite de prazer e de alegria para a vida eterna, né? Essa é a mensagem maravilhosa. Aí Jesus diz: vai, chama. Disse a mulher:
Senhor, dá-me da água, para que não mais eu tenha sede e venha aqui tirá-la. Quando Jesus fala isso, ela recebe aquele impacto e diz, meu Deus, então eu vou sair dessa mesmice, eu vou sair dessa letargia, dessa trivialidade, eu vou sair desse processo repetitivo de vida que não acaba nunca em minha vida. Eu estou derrotada, eu vou sair dessa. Então ela gritou, olha Senhor, dá-me dessa água para eu não voltar aqui mais para tirar. Dá-me dessa água. Aí Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui começa uma situação muito séria. Eu tenho a impressão que essa mulher percebeu que Jesus estava paquerando ela. Eu acho que essa mulher achou, né, presumiu que Jesus estava puxando assunto com ela para uma atitude de prazer sensorial. Eu acho que ela pensou isso. Por quê? Porque ela diz, olha, quando Jesus diz, vai lá, chama teu marido e vem cá, a mulher responde e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Ela diz, não tenho marido, eu sou uma mulher livre, não tenho marido. Quem sabe, né? Confabulando aqui entre nós mesmos, comigo mesmo. A mulher diz, será que ele está me cantando, né, dando em cima de mim? Aí ela diz, não tenho marido não. E Jesus falou, porque tive 5, ela diz, porque tive 5 maridos, e o que agora, Jesus diz, porque tiveste 5 maridos, né? Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Aí ela entendeu que ali tinha um homem que estava revelando, né, os recônditos da alma daquela mulher. Jesus estava revelando a profundidade, o esconderijo, né, das atitudes daquela mulher. Jesus estava indo no profundo, trazendo a revelação. Ele não a conhecia. E como ele sabia disso? Você teve 5, o que você tem não é seu. E aí ela ficou impressionada. Poxa, esse homem é um profeta, né? Esse homem é um profeta, isso você disse com verdade, Jesus falou. E aí a mulher disse, Senhor, vejo que és um profeta. Aí ela começou a entender que a intenção de Jesus era levá-la a uma dimensão de prazer espiritual, de graça espiritual, de libertação de vida muito profundo. Aí ela diz, eu vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Entendeu? Nossos pais adoraram nesse monte. E o Senhor está dizendo que, e vocês judeus aí, dizem que é em Jerusalém que temos que adorar. Ela estava falando do Monte Gerizim, onde Josué uma vez construiu um templo, né? E a guerra destruiu esse templo. Eles adoravam a Deus lá no Monte Gerizim. Então, quando a mulher foi impactada pelo poder de Deus e conheceu Deus ali, ela percebeu que aquilo se tratava de um homem, que aquele se tratava de um profeta que veio para libertá-la, para abençoá-la. Ela aí diz, nossos pais adoravam aqui no monte, mas vocês adoram no templo de Jerusalém. Onde é que a gente deve adorar? Com o impacto da presença e da palavra de Jesus, ela perdeu as referências geográficas da adoração. Quando Jesus se explicitou para ela e apareceu, e ela entendeu que ali era um profeta poderoso, ela perdeu as referências geográficas da adoração. Ela diz, agora tem que adorar aqui, aos pés dele, não é mais em monte, em templo, em lugar nenhum, e agora é adorar a ele diretamente. E Jesus lhe disse, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis, né?
Ali tinha uma adoração também a Jerusalém, se vocês lerem a história aí, tinha uma adoração nesse Monte Gerizim às pombas, né? É uma história meio estranha, eu estou falando aqui, mas se vocês pesquisarem, eles tinham uma adoração a pássaros nesse lugar. Eles faziam uma mistura, porque os assírios também tinham deuses, né, nessa região de adoração. E aí Jesus diz: vocês estão adorando que vocês não conhecem, que vocês não têm ainda o entendimento perfeito da adoração, que vocês não conhecem. Era ele. Ela estava adorando e buscando um Deus que elas não tinham conhecimento ainda. E o Deus que eles deviam adorar era Jesus. Quem eles deviam invocar era Jesus. Então vocês estão adorando o que não conhecem, mas vai chegar o tempo, né? Vai chegar o tempo que vocês não vão precisar de adorar nem no monte aqui e nem lá em Jerusalém, né? Porque vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, a salvação vai sair do meio deles, que é o próprio Senhor Jesus. Mas a hora vem e agora é, tá vendo? A hora vem e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, não é? A hora vai chegar em que vão adorar em espírito e em verdade. Em espírito, porque não teríamos nenhuma referência física para adoração. Não tínhamos nenhuma referência física como referencial da adoração. Não é o monte, não é o templo. Esses não são os referenciais da adoração. Tem pessoas que vão para o monte hoje em dia e ficam se gabando: nós estamos aqui no monte, eu estou no monte, o monte é onde eu sempre estou vivendo em oração, como se essa referência física fosse o lugar da adoração. Jesus diz: não, agora, a hora é agora em que os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vão adorar com sinceridade e em espírito. Não é referências físicas que vão balizar o caminho da adoração para nós, mas sim o Espírito, mas sim o impalpável, mas sim o Todo-Poderoso, o invisível. Aí sim nós vamos poder adorá-lo em espírito e em verdade. Em qualquer lugar vamos poder adorar a Deus e bendizer o seu santo nome, sem referências geográficas e físicas. Embora precisemos hoje do templo para a reunião, a congregação, para se reunir, isso pode ser no templo, e se não temos um templo, um ambiente que não tem templo, a gente está reunido com os adoradores de Deus debaixo da árvore, em casa, em algum lugar, mas estamos reunidos. Mas isso não dá vazão para a gente querer ser desigrejados, desconstruir a imagem do templo, né? E se rebelar contra o templo. A gente adora em qualquer lugar. Não, sim, adoramos em qualquer lugar a Deus, mas precisamos do templo, de um ambiente em que a gente se reúna para poder adorar a Deus juntos, participar juntos da comunhão, se comungar um com o outro. Um ambiente é necessário para que estejamos juntos, não é? Juntos e transferindo um ao outro a bênção de Deus e as revelações de Deus e as manifestações de Deus. Mas a hora vem que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais adoradores, né? Aos que assim o adorem. Interessante que Jesus diz: o Pai procura. Ele é o Pai. E ele sai de uma região, indo para Galiléia, passa por Samaria, e era necessário passar por Samaria. Você lembra desse texto? No início, era necessário. Por quê? Porque Jesus estava procurando essa mulher. Aí diz: os pais procuram essa mulher também, embora vivia uma vida muito errônea, ela também adorava. Ela também tinha sede de adoração, ela também tinha sede de ir para o monte, ficar buscando. Ela também tinha sede disso. Aí Jesus diz: o Pai procura. E como Jesus a procurou, então o Pai queria ela. E o Pai entendia que ela podia ser uma adoradora.
Na Bíblia, quem procurou Jesus? O cego, o aleijado, o manco, o coxo, o Jairo procurou Jesus para curar a filha dele, não é? Mas quem Jesus procurou? Jesus procurou essa mulher, procurou os endemoniados lá de Gadara. Jesus procurou pessoas. O Pai estava procurando adoradores. Esses que ele sabia que iam ser adoradores, que talvez já tivesse a essência da adoração na alma, não é? Então, adorar não é cantar louvores apenas, adorar não é ir a reuniões religiosas, não é isso não. Adorar é prestar um serviço para Deus, adorar é se inclinar diante de Deus, adorar é se submeter a Deus. Isso é adoração, não é? A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né, vem. Quando vier, nos anunciará tudo. Então ela diz: eu sei que o Messias vem. Ela já tinha consciência de que o Messias viria. Ela já tinha a consciência de que esse Deus ia aparecer. E aí agora ela se depara exatamente com Deus, com o Messias. E ela ficou impressionada e se tornou a mulher mais evangelista, a evangelista mais poderosa da região ali, porque ela largou o cântaro, largou tudo no poço e saiu correndo para anunciar Jesus. Quais são os tipos de cântaros que você está carregando que precisa largar? Porque diz que ela deixou tudo lá no poço e foi anunciar Jesus. Quais são os tipos de cântaros que você precisa largar, abandonar? Quais as vasilhas que você está carregando diuturnamente, né, para cumprir um processo monótono e trivial de vida, e que isso está te cansando, está te fatigando, está te deixando cada vez mais, né, esmurecido, desfalecido, sem força? Quais são os cântaros que estão te impedindo de caminhar? Larga tudo isso no poço, perto de Jesus. Largue tudo ao pé da cruz. Largue tudo aos pés do nosso Senhor. Deixe tudo com Ele, porque Ele vai resolver, Ele vai abençoar, Ele vai solver, Ele vai solucionar. E em nome de Jesus, é tempo da gente deixar esses cântaros por aí, esse peso que nos oprime, essa angústia que nos abate, que nos desanima, e começar a se entregar a Jesus, para que tenhamos vida e bebamos da água que Ele tem para nos dar, que é transformadora, purificadora e abençoadora. Pai Santo, eu oro por essa pessoa, eu oro por todos que estamos ouvindo agora, e que essa oração alcance o coração com lenitivo e com graça, e que essa água poderosa do Senhor seja derramada sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu peço o teu milagre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a paz seja contigo e vamos avançando, porque Deus é conosco e nos traz vitória sempre. Tchau, que a graça de Deus seja contigo.